Sabe que na minha essência eu sempre me considerei uma pessoa muito esforçada. Toda vez que eu colocava um objetivo em mente, eu colocava muita energia para fazer com que aquele objetivo se tornasse realidade. Mas nem sempre foi assim. Teve uma fase da minha vida, e eu acho que todo mundo passou por essa fase. Quem não passou ainda vai passar. E se você está nessa fase, quero muito que esse meu relato te ajude de alguma forma. Mas teve uma fase da minha vida que eu tava me sentindo muito perdida. Inclusive, eu acho que quando a gente tá vivendo uma confusão interna, que a gente tá se sentindo um pouco perdido, isso se reflete pro exterior, seja através das suas roupas. No meu caso, era uma das coisas que acontecia. Misturava muitas peças ali de roupa. E eu acredito que a questão do resultado, aquilo que a gente consegue alcançar também, realizar. Vivi durante um bom tempo ali, fazendo o básico, eu acredito que vivendo da mediocridade. Durante o processo ali de formação, quando a gente está estudando e tal, a gente sempre é condicionado a estar dentro da média. Eu preciso tirar a média para passar de ano. Provavelmente eu vivia assim porque acredito que eu não via tanto potencial assim em mim, ou eu não acreditasse que eu poderia fazer muito mais do que eu estava fazendo. Por mais que eu tivesse alguns objetivos ousados na minha vida, mas eu acho que no fundo, eu não acreditava que eu era capaz disso. Em 2020, eu acho que muitas pessoas tiveram momentos profundos de reflexão, por conta até do que estava acontecendo, do que nós estávamos vivendo na época. A minha necessidade de mudança, ela já vinha de algum tempo, e eu acredito que a pandemia, ela tenha sido só um gatilho que foi puxado com mais intensidade, com mais força. Em novembro de 2020, eu comecei a me movimentar de fato, a realizar algumas mudanças na minha vida, coisas que eu sabia que eu precisava fazer. A gente sabe que não tem certos resultados na vida por conta das decisões que nós tomamos, o caminho que nós decidimos percorrer, de fazer ou não fazer uma coisa. Aí foi quando eu comecei a compartilhar conteúdo no Instagram, porque eu entendi que o processo poderia ajudar outras pessoas. Na época ali do início da pandemia, que foi em março de 2020, eu ainda trabalhava CLT. Hoje em dia eu não trabalho mais, trabalho com produção de conteúdo aqui pro YouTube, pro Instagram e pro TikTok. Eu também tenho uma loja de roupas femininas, roupas e acessórios femininos, uma loja virtual. Inclusive, o link da minha loja está na descrição do vídeo. E aproveite e utilize o cupom de desconto de primeira compra, que eu vou deixar na descrição também. Até falando que hoje eu trabalho com produção de conteúdo e eu tenho uma loja virtual, e refletir o quanto a minha vida mudou nesses últimos 4 anos. Assim, é surreal acreditar que eu estaria vivendo o que eu estou vivendo hoje. Eu sei que tem muita coisa para ser construída ainda, mas às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir realizar as coisas e a gente não consegue realizá-las justamente por achar que a gente não consegue, ter essa crença em relação à nossa capacidade. Em março de 2020, a empresa que eu trabalhava decidiu que nós ficaríamos em casa por um período. Pelo menos a gente achava que ia ser só um tempo. A empresa pensou assim, a gente pensou, acho que todo mundo pensou dessa forma. E aí, quando a gente percebeu que não ia ser bem assim, a gente teve que ir adaptando as coisas, enfim. E eu, por achar também que seria uma coisa que aconteceria muito rápido, eu não tinha criado uma rotina pra mim de trabalhar em casa. Eu normalmente acordava 5 minutos antes de começar a trabalhar. Começava a trabalhar por volta das 9 da manhã. Era 8h50 mais ou menos o despertador tocava. Aí eu enrolava um pouquinho ali. Aí eu ia ligar o computador, essa de pijama, ia fazendo as minhas coisas desse jeito. Quando tinha uma reunião assim no primeiro horário, eu lavava o rosto, trocava a parte de cima. Normalmente eu passava o dia inteiro de pijama. Eu sentava no computador assim que eu acordava, levantava para tomar café da manhã quando dava intervalo ali, quando eu conseguia respirar, e depois eu só ia parando assim conforme batia a fome. Essa questão da bagunça na rotina não era só na minha rotina do trabalho, mas a minha própria rotina de forma geral. O fato de eu acordar muito em cima da hora, eu não conseguia fazer outras coisas. Normalmente também eu trabalhava até mais tarde, que impactava também na hora que eu ia acordar no outro dia. E esse mini caos. E como eu percebi que realmente a situação ia se estender, eu fui refletindo ali que aquilo não estava me fazendo bem, senti que eu precisava mudar. Eu não sabia muito bem por onde começar, eu não sabia o que fazer primeiro. Eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa. Fui fazendo o que dava, fiz muito exercício em casa e fui vendo o que funcionava e o que não funcionava. Comecei a acordar um pouco mais cedo. Era sempre assim, eu começava, durava um tempo, não conseguia manter, aí eu parava. Aí eu começava de novo. E entre todas essas tentativas que tiveram muitos erros, eu percebi uma coisa. Eu percebi
percebi que eu precisava fazer o melhor que eu podia nas condições que eu tinha. Com o tempo, eu comecei a perceber que certos hábitos que eu coloquei na minha rotina me faziam muito bem. E aí eu fui me esforçando bastante para manter esses hábitos na minha rotina. Um deles, inclusive, era a questão de acordar mais cedo. Acordar cedo, na verdade. Nunca fui uma pessoa, ou pelo menos eu nunca me considerei uma pessoa diurna. Sempre tive dificuldade de acordar muito cedo. Mas o que eu não percebi é que a minha dificuldade de acordar cedo é porque eu não dormia a quantidade de horas suficientes para sentir bem no outro dia para acordar cedo. E aí, durante esse processo, eu acabei até me descobrindo uma pessoa diurna. Eu acho que eu sou muito mais produtiva de dia à tarde do que finalzinho da tarde para noite. Se a gente for analisar, o ser humano naturalmente está condicionado para ser mais produtivo durante o dia, por conta do nosso ciclo circadiano. Eu fui descobrindo algumas coisas ali que eu achava que eu não gostava, mas eu passei a gostar muito. Como eu comentei aqui no começo, quando eu decidi compartilhar algumas coisas no Instagram, a ideia era inspirar pessoas. Eu quero compartilhar hoje com vocês 7 coisas que eu considero que foram essenciais ou importantes para eu conseguir construir uma rotina que me deixa satisfeita comigo mesma, que me faz acreditar que eu sou uma pessoa capaz de realizar. Vocês vão perceber que certas coisas vão parecer muito básicas, mas eu quero muito que vocês coloquem na cabeça de vocês que, apesar de parecer básico, simples, é exatamente o fazer essa coisa básica simples que vai levar você na realização, né, para a realização dos seus objetivos. E a dica que eu dou aqui pra você é que você só tem que fazer se fizer sentido. Eu vejo que se desde o começo eu tivesse colocado isso na minha cabeça, eu tivesse decidido fazer só aquilo que realmente fizesse sentido pra mim, fizesse as coisas do meu jeitinho e fosse ajustando durante o caminho, eu teria conseguido fazer essa mudança que eu queria muito fazer na minha vida muito antes do que eu consegui fazer. Eu vejo que um dos erros que a gente costuma cometer, a gente pega a vida de uma pessoa que a gente se inspira e a gente tenta fazer exatamente o que aquela pessoa está fazendo. E aí a gente não percebe que a realidade que aquela pessoa está vivendo naquele momento é bem diferente da nossa. Ter que em algum momento ela estivesse sim vivendo a mesma coisa que você está vivendo agora, mas o momento dela é diferente. A realidade dela é diferente, as condições que ela tem ali para realizar certas coisas são diferentes, talvez possivelmente sejam mais favoráveis do que para você. Muito importante que antes de você decidir fazer qualquer coisa, você reflita sobre por que você quer fazer aquela coisa. É porque você quer realmente? É porque é algo que é importante para você? E aí, se você não conseguir uma resposta positiva para essas duas perguntas, não seguiria em frente com esse objetivo, com essa coisa que você quer realizar. Porque em algum momento você não vai conseguir sustentar as suas ações para conseguir realizar isso. Pra mim, por exemplo, nunca fez muito sentido ter que acordar cedo. Eu via muitas pessoas falando desse hábito de acordar às 5 horas da manhã, até um livro, né, O Milagre da Manhã, aí tem o Clube das 5 da manhã, nunca vi sentido nisso. Na época, pelo menos, eu nunca enxerguei sentido. Então, pra mim, era difícil essa questão do acordar cedo, não somente porque eu não descansava o suficiente, na maioria dos dias eu trabalhava até muito tarde, mas também porque eu não via motivo. E, de fato, se não tiver um porquê, não tem porquê você acordar às 5 da manhã. Você não tem nada pra fazer das 5 até a hora que você tem os seus compromissos, por que você vai acordar tão cedo assim? Hoje, a realidade é um pouquinho diferente pra mim. Eu vejo muito sentido acordar 6 da manhã, por exemplo, porque eu consigo enxergar que eu sou útil na vida das pessoas. Consigo enxergar que tudo que eu tô fazendo de alguma forma vai trazer uma contribuição. Dica número 2 é: seja comprometido com a sua palavra. Desde que eu ouvi sobre ser impecável com a palavra, li sobre isso num livro, eu sempre trago isso como norte pra minha vida. O ser impecável com a palavra é você fazer aquilo que você disse que iria fazer. Eu sei que hoje em dia tá muito comum essa questão de pessoas não serem comprometidas com aquilo que elas falam. Elas têm o costume de falar as coisas meio que da boca pra fora. Mas se você puder ser uma pessoa que não vai contribuir para que isso se torne cada vez mais comum, melhor. Até porque não somente outras pessoas vão se beneficiar com isso, mas você principalmente. Quantas coisas que você já falou pra si mesmo que você iria fazer, você não foi comprometido, você não foi impecável com a sua palavra e não fez. A questão do ser impecável com a palavra não é que você não pode mudar de ideia. Pode mudar de ideia, a gente pode
querer coisas diferentes. Mas o ponto principal, a questão principal aqui é você falar que vai fazer uma coisa e não fazer. É aquele café que você marca com uma amiga e você acaba não indo, desmarca de última hora. A academia que você fala que vai começar e que nunca começa. E até para te inspirar mais em relação a isso, deixo aqui uma indicação de livro que se chama Os 4 Compromissos, de Dom Miguel Ruiz, e foi lá que eu li a respeito dessa coisa de ser impecável com a palavra. A terceira dica é: seja criterioso. Você precisa colocar na sua cabeça que não dá pra você fazer tudo, você precisa escolher aquilo que você vai fazer. E eu sei que num primeiro momento é muito difícil a gente conseguir fazer essa separação das coisas, mas entendendo o que realmente é importante pra você, você vai perceber com o tempo que vai ser mais fácil fazer essa seleção. Mas enquanto você não parar pra pensar naquilo que você realmente quer fazer, as coisas que fazem sentido pra você, você não vai conseguir separar, você não vai conseguir dedicar tempo para aquilo que é importante para você. E até uma coisa que eu posso dizer para você fazer aqui, para de repente tentar te fazer se sentir melhor em relação às coisas que você precisa deixar de lado, você pode colocar isso numa lista, você vai revisitar depois. Isso vai te ajudar a entender que você não esqueceu completamente daquela coisa. Algumas pessoas elogiam a minha praticidade, mas eu tenho em mente que toda vez que eu aplico energia em algo que não é importante para mim, não vai me ajudar a realizar um objetivo que eu tenho, vai me tirar a energia que eu poderia usar em favor daquele objetivo. Se aplicar energia em uma coisa que não vai te ajudar a realizar o seu objetivo, quando você de fato precisar se esforçar, se aplicar em busca do seu objetivo, você não vai ter energia, né? Você não vai ter vontade de fazer. A quarta dica é: use e leve a sério a questão da agenda, do planner. Sei que para algumas pessoas essa questão da agenda, do planner, não é algo tão comum. Uma coisa que a gente não percebe é que quando a gente depende da nossa cabeça para lembrar das coisas, toda a nossa energia é aplicada nesse esforço de ter que lembrar. E aí, se você estiver fazendo uma outra coisa naquele momento, você não vai conseguir colocar a sua atenção total na execução daquela tarefa, porque você fica o tempo todo tentando lembrar daquilo que você tem para fazer mais tarde. Se de repente não for uma coisa que você goste muito, use pelo menos a questão da agenda do celular. Dá pra gente configurar, colocar horários, lembrete de um dia antes, algumas horas antes, só pra você não ter que colocar tanto esforço assim pra lembrar das coisas que você tem pra fazer. Notar que depender da sua cabeça pra lembrar das coisas que você tem pra fazer, corre o sério risco de não lembrar. A quinta dica é que você deveria tratar os seus hábitos como compromissos de trabalho. A maioria de nós tem horário para entrar e sair do trabalho, pelo menos deveria ser assim. Faculdade, você tem horário para entrar na aula, horário para sair. E por que com os seus hábitos você não faz a mesma coisa? Você não é comprometido do mesmo jeito? Por que você não tem um horário para ir para academia? Por que você não tem um dia e horário para fazer a sua refeição, fazer as suas refeições? Ainda mais se você tá com o propósito aí de fazer uma dieta e tal. Nenhum hábito que você considere importante vai se sustentar na sua vida se você não priorizá-lo. Ou seja, se você não separar um tempo para executar aquele hábito, vai ser muito difícil que você consiga estabelecê-lo na sua rotina, principalmente se for um hábito que você não tem o costume de fazer, que é totalmente novo pra você. A sexta dica é: tenha horários pra fazer as coisas. E isso daí foi primordial pra mim quando eu estava tentando estabelecer alguns hábitos. O café da manhã, por exemplo, sempre foi uma refeição muito importante pra mim. É uma maneira de eu demonstrar um carinho, um cuidado comigo, não somente preparando as coisas que eu gosto de comer, minhas coisas favoritas, mas também porque eu consigo fazer uma mesa de café bonita, ter um momento ali de reflexão, comer com calma. São coisas que eu valorizo muito, até por conta do histórico que eu tive de trabalhos. Meu primeiro trabalho, por exemplo, foi de telemarketing e nem era a época da NR17, aquela época que a gente tinha uma pausa só pra fazer tudo. Fui habituada a comer muito rápido, mesmo antes de trabalhar em casa ou de ter a rotina que eu tenho hoje. Tomar um café da manhã com tempo, caprichado, sempre foi importante pra mim por conta disso que eu comentei. E quando eu trabalhava no escritório, eu costumava deixar pra tomar café da manhã quando eu chegava lá. E às vezes acontecia um imprevisto ou outro e eu não conseguia tomar o meu café da manhã. Eu ficava muito chateada, ficava revoltada porque eu não conseguia fazer a refeição que era tão importante pra mim. Uma coisa que eu não percebia é que eu tinha o costume de responsabilizar as outras pessoas
por não ter conseguido tomar o meu café da manhã. Era algo que era tão importante pra mim, por que eu não priorizava? Por que eu não me organizava melhor? Isso que às vezes a gente não percebe, a gente não nota essa transferência de responsabilidade que nós fazemos. A gente tem o costume de culpar os outros por aquilo que a gente é responsável por fazer. Se hoje você não consegue realizar uma coisa na sua vida, coisa que depende única e exclusivamente de você, por que você está culpando os outros e não responsabilizando a si mesmo? A sétima e última dica que eu deixo aqui é que você deve insistir no óbvio. É muito provável que no começo você vai achar que nada do que você está fazendo está dando resultado. No entanto, a chave para que a gente consiga de fato enxergar um resultado é a questão da consistência, é fazer mesmo que seja pouco. Se você não consegue ir para academia todos os dias, por exemplo, mas consegue ir 3 vezes na semana, tem 52 semanas ao longo do ano. Se você multiplicar essas 52 vezes 3, no final do ano você vai ter treinado 156 vezes. É muito melhor que você tenha feito 156 treinos que não ter feito nenhum. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei incrível. A gente não tem que temer aquela pessoa que acorda todos os dias, que mostra que acorda todos os dias às 5 da manhã, toma banho gelado. Na verdade, a gente tem que temer a pessoa que é mediana, mas é consistente. A maioria de nós não vai ser mais do que mediano na vida. Mediana, sim, a gente não vai fazer coisas extraordinárias. Mas não é porque você não vai fazer coisas extraordinárias que você não deveria fazer o mínimo ali por você. Então, já que nós seremos medianos, por que não ter consistência naquilo que a gente se propõe a fazer? Até assim, se você for parar pra pensar, as coisas que eu mencionei aqui parecem ser muito básicas. Mas se elas forem aplicadas com consistências, elas vão dar resultados muito satisfatórios. A gente não coloca muita fé no simples, no básico, e o que a gente não percebe é justamente isso. O básico, ele vai funcionar desde que a gente faça ele com consistência, bem feito. Bom, finalizo por aqui esse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou dele, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever também e ativar as notificações para você receber as sinalizações aí de conteúdos novos. E me acompanhe também nas outras redes sociais, no TikTok, no Instagram. Eu estou como @EllenVenturaLima. Um beijo e até o próximo vídeo.